Bitcoin pode estar fazendo fundo. Pode ser que a gente esteja naquele momento exatamente onde o Bitcoin está iniciando uma reversão de movimento e vai sair de uma movimentação de queda para entrar em uma nova tendência de alta. Meu nome é Rodrigo Souza, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente trata sobre criptomoedas e eu estou de olho na movimentação do Bitcoin. Eu vou passar para vocês a minha visão e fica comigo também porque eu vou falar a respeito de 3 altcoins que estão repetindo um padrão que já fizeram no passado e que com a repetição desse padrão elas podem ter o mesmo desempenho que tiveram logo depois, que foi uma alta expressiva. Vou colocar o gráfico aqui na tela para a gente poder compartilhar e conseguir entender um pouco melhor o que está acontecendo. Estou com o gráfico semanal do Bitcoin aqui na tela, tá? E o que a gente consegue ver já de bate-pronto? A formação desse megafone descendente, que é esse padrão que começa com os preços mais comprimidos e ele se alarga, como aconteceu aqui, e que normalmente é um padrão de correção onde o preço tende a romper para cima. Ele pode romper para baixo, tá? Sempre existe essa possibilidade. Mas eu diria que nós temos aí aproximadamente 70% de chance que seja um rompimento para cima, como normalmente as bandeiras são, como normalmente as cunhas são, né? São figuras gráficas que se formam que antecipam uma movimentação de uma próxima pernada de continuidade do movimento primário, que no caso aqui o movimento primário é de alta, aí vem uma correção para a continuidade do movimento primário. E essa formação de fundo, possível fundo duplo, né? Eu digo possível porque o gráfico semanal fecha daqui a 2 dias, então a gente precisa ver como é que vai ser esse fechamento, mas esse possível fundo duplo poderia ser o início de uma movimentação realmente de reação do preço, tá? E que a gente estivesse já praticamente nos finalmente dessa correção. Olha só o que aconteceu aqui, por exemplo, antes que a gente finalizasse essa consolidação lateral também, que foi uma bandeira aqui, a gente começou a fazer fundos, né, similares também no gráfico semanal. Nesse caso também foi um fundo duplo, né, fundo duplo, e aí o preço reverteu e fez sua impulsão. Então nós poderíamos estar no início desse movimento. Esse movimento não precisa ser necessariamente longo como foi esse anterior, ele pode ser um movimento menor, até porque essa consolidação foi de 6 ou 7 meses, se não estou enganado, e aqui a gente está aproximadamente aí 3 meses de correção e é natural que ele também reaja mais rápido do que foi nessa consolidação mais longa, tá? Então, na minha visão, a gente está fazendo esse possível fundo semanal e por isso que eu afirmei que nós poderíamos estar fazendo fundo. O que a gente precisa aguardar que aconteça para que a gente possa confirmar isso? Primeira coisa é que haja o rompimento dessa resistência diagonal, que é essa linha amarela aqui. O Bitcoin me respeitando essa região, pode ver que todas as vezes que ele toca, ele rejeita, toca, ele rejeita, toca, rejeita, toca, rejeita, né? E agora está testando novamente para que rompa essa região. Então, a primeira coisa que a gente precisa é que faça um fechamento acima desses topos anteriores com o rompimento da região. A segunda coisa é que ele se mantenha acima dessa região depois. Normalmente, em um padrão de acumulação desse descendente, após o rompimento, o preço tende a retestar a linha de resistência como suporte, ou seja, passa a ser um suporte e aí depois ele faz um pivô de alta e impulsiona. Então, o que a gente teria que ver aqui? O rompimento, tá? Fechamento acima dos topos anteriores, preferencialmente até acima desse topo, se possível fosse, né? A gente talvez não tenha isso num único candle, talvez no próximo candle semanal a gente possa ver um segundo rompimento aqui, mas a gente precisaria de um fechamento acima, na sequência pode haver um reteste da linha e na sequência nascer um candle que faça a sua próxima impulsão. Desculpa o desenho aqui torto, eu não sou muito bom de desenhar, mas seria um candle que faça uma impulsão maior, né? Assim, ó, na sequência depois de uma correção, tá? Mantendo a estrutura de fundos, no caso, ascendentes, que seria um terceiro fundo ascendente mesmo havendo depois uma correção após o rompimento. Já passa a ser um sinal importante de que a gente pode sim estar em uma região de fundo. Na verdade, o fundo já tem acontecido nessa última busca de liquidez aqui abaixo. É totalmente coerente isso, porque tocou em uma região onde temos aqui uma região de interesse institucional, que foi o topo da consolidação anterior, então ele veio, retocou essa região. Além disso, capturou toda a liquidez dos pavios anteriores e pode estar preparando para ver a sua impulsão. Se a gente diminuir para o gráfico diário, é mais visível, vamos dizer assim, que o preço está fazendo esse tipo de movimentação. Inclusive, nós poderíamos ter, tá, uma movimentação de ombro, cabeça a ombro aqui, diagonal, que também, caso seja respeitado, pode impulsionar o preço, tá, do tamanho aqui da cabeça aproximadamente após o rompimento. Então nós poderíamos ver o preço buscando aqui a casa dos 94 até 96 mil dólares. Inclusive, aproveito para realçar a importância dessa região aqui, 94, 96 mil dólares. Por quê? Porque é justamente a região que antes funcionava
como um grande suporte antes do preço romper. Vou até mudar a cor aqui para a gente destacar, ó, nesse verde. Essa região ela foi suporte durante um bom tempo, então o preço subiu, foi suportado por essa região. Ó, veja como o preço não caía ali, voltava, batia, subia de novo até o momento que rompeu. Quando rompe, a gente sabe que aquilo que é suporte vira resistência, ou seja, era difícil de passar para cair, agora é difícil de passar para subir. Então, quando chegar o preço nessa região aqui, a gente precisa analisar bem e ficar atento. Por quê? Para ver como que vai ser o desempenho do preço e se ele vai conseguir romper essa região e continuar subindo, porque aí sim ele buscaria um possível novo ATH. Tá? Agora, se ele chegar nessa região de 94, 96 mil e enfrentar muita dificuldade, ele até pode retornar, tá? Para poder pegar uma impulsão, fechar ordens e tudo mais, mas ele não pode perder depois novamente o fundo. Se ele conseguir subir, fizer um pivô de alta, a gente vai ter um novo ATH. Caso contrário, a gente vai ver provavelmente um rally que vai falhar e aqui 94, 96 mil vai ser o movimento onde o Bitcoin pode ter uma reversão e entrar realmente num movimento corretivo mais longo, tá? Então é muito importante esses 94, 96. Agora, se por algum motivo ele vier e romper com força, pode ser um bom sinal de que realmente esse daqui vai ser, a gente vai ter aí um novo ATH em breve, tá? Então essa é a região chave. Após essa movimentação inicial, essa região de 94, 96 vai determinar para a gente se ele vai somente fazer um pullback para continuar caindo ou se realmente é uma reversão definitiva que vai buscar um novo ATH antes de entrarmos no próximo bear market, tá? Ou seja, estou positivo, tá? Eu vejo isso daqui de forma positiva porque a gente pode estar chegando realmente no final dessa consolidação e ver o preço reagir e com certeza Bitcoin batendo aí pelo menos 94, 96 ou acima vai fazer com que as altcoins possam subir bastante, tá? Inclusive estou de olho em algumas altcoins, vou passar aqui para vocês, mas antes de passar quero falar da corretora que eu utilizo, que é a Quant Fury, que é uma corretora que tem diversos benefícios em relação a qualquer outra corretora, tá? Na minha opinião, Quant Fury vale muito mais a pena, primeiro porque é uma corretora que não é tão conhecida, então ela não fica tão no radar aí de você, enfim, você já entendeu, tá? E mais ao mesmo tempo você negocia ativos diretamente do livro de ofertas da Binance e da Coinbase. Tá? A liquidez é a da Binance e da Coinbase, tá? Porque eles compram do livro de ofertas deles, ó. Tá vendo que tá escrito aqui, ó, Bitcoin Binance, que é negociado diretamente lá. Se você abrir o livro de ofertas aqui ao lado, você vai ver que são os mesmos preços, tá? Segundo, que eles te dão acesso a diversos benefícios, como por exemplo, saldo parado em conta na carteira spot em dólar ou em USDT, USDC, recebe rendimento anual de 5%. Então, se você quiser deixar só dolarizado em algum momento, você está recebendo juros de 5% ao ano. Isso também é muito diferenciado, tá? Próxima questão, uma corretora que opera com ativos do mundo todo. Então, se você quiser, por exemplo, comprar ouro através de tanto a moeda ouro, tá? Quanto o ETF do ouro, você pode. Você quer, por exemplo, prata, você pode colocar silver, ou você pode colocar pelo ETF ou pela própria moeda, né? Tá aqui, ó, ETF SLV, o ETF da prata também está se valorizando. Se você quer investir em ações chinesas, você acredita que a China vai ter grande desempenho aí nos próximos meses? Você escreve China aqui no campo de busca, ele vai te dar todas as ações chinesas que tem, tá? Então, a Alibaba, que é a Amazon chinesa, né? A Baidu, que é a Google chinesa, e por aí vai. Tem muitas empresas mesmo que você pode pesquisar. Então dá para negociar ativos do mundo todo, tá? Inclusive, se você digitar Rodrigo, você vai ver alguns dos ativos que eu invisto. Então aqui, ó, BlackRock, que é a maior gestora de fundos do mundo, né, americana. Eu invisto também em algumas criptomoedas, invisto também em algumas ações como o da Apple. Não estão todos os ativos aqui, porque alguns eu compartilho somente lá com o meu grupo VIP, mas alguma parte deles está e aí você já consegue saber. Ó, tem o ouro, tem o prata, tem investimento no ETF que é equivalente ao S&P 500, que é o QQQ. Ela é bem completa, permite você fazer depósito através de Pix ou através de criptomoedas e se você negociar pelo menos $50, tá? Além de não pagar taxas, isso é muito importante, eu esqueci de dizer. O Quant Fury não te cobra taxas e negociando pelo menos $50, abre uma conta nova, negocia pelo menos $50 em qualquer ativo na sua conta de trading, você ainda recebe uma recompensa de boas-vindas em Bitcoin, tá? Então tem link aqui na descrição, aproveite. Voltando aqui para a gente falar de quais são as altcoins que eu estou visualizando, a primeira delas é evidentemente a Ethereum, tá? Já desvalorizou muito, eu sei, tá feio o gráfico, né? Caiu muito, mas ao mesmo tempo, na minha visão, Ethereum continua sendo uma boa oportunidade e justamente por ela ter desvalorizado muito, estar em uma região de fundo, acredito, tá, que essa região de $1.500, para mim,
Na médio e longo prazo é uma oportunidade. Segunda criptomoeda que eu estou olhando, que está repetindo inclusive um padrão gráfico que fez antes de uma grande explosão, que é a Dogecoin, a queridinha do Elon Musk. Ela está num padrão muito similar a anterior ao da explosão, que aconteceu em setembro, quando começou a se acumular. Após ter feito um fundo, se acumulou durante mais ou menos um mês e estourou. Então eu diria que ela poderia estar fazendo esse mesmo fundo, pode ser que a gente veja 1 ou 2 semanas de acumulação ou não, a depender do que vai sair de notícia aí da guerra tarifária do Trump e tudo que está se desenrolando, e aí depois ela pode voltar a subir, tá? Mas veja que o padrão gráfico é muito parecido e normalmente a impulsão de um padrão gráfico desse, que é uma cunha, uma bandeira de baixa, é equivalente ao tamanho do mastro. Então a gente está falando de uma impulsão bastante interessante, tá? Caso Dogecoin respeite esse padrão, poderia levar os preços a um valor bastante interessante aqui. Então seria a segunda moeda que eu estou de olho. E a terceira moeda que eu estou de olho é a Link. Acredito que ela esteja fazendo um padrão muito parecido também com o que ela fez em setembro, aqui está. Inclusive está na região de preço que estava mais ou menos em setembro, que era aqui, ó, tocou inclusive essa região, e provavelmente quando o Bitcoin também permitir e começar a subir, as altcoins vão performar bastante e Link pode ser que venha e faça o seu rompimento. Tá? Nós já temos divergências bullish no RSI diário de várias dessas moedas, então como a gente pode ver, fundos descendentes e fundos ascendentes, isso também é um sinal que antecipa uma possível reversão de movimento, então é bom ficar atento. Lembrando de novo que isso aqui não é recomendação, não estou dizendo que você tem que comprar, estou dizendo que são as moedas que eu estou de olho e qual é a minha visão do que está acontecendo para o Bitcoin agora. Acho que vale a pena sempre você ter um pouco de caixa, não é sair comprando igual um maluco, manter um pouco de caixa para que você possa fazer um bom DCA, caso haja uma correção que a gente não espera, mas a gente sabe que o mundo está do jeito que está por causa das tarifas do Trump, toda essa narrativa que envolve isso, e a qualquer momento pode sair um acordo dos Estados Unidos com a China, que é o que todo mundo está esperando, e isso fazer o mercado subir de novo, ou até mesmo o Banco Central americano entrar com alguma intervenção para colocar liquidez na economia que está começando a faltar, e isso traria um rally de alta também. Então a gente tem ali várias coisas que podem ser os gatilhos para isso acontecer. O que eu quero trazer nesse vídeo é chamar a atenção que o momento está muito interessante e vale a pena ficar atento. Faça a sua análise, tome suas decisões e é isso. E espero que você tenha gostado. Não esquece de seguir o canal porque em breve eu trago mais vídeos de análise.